Buenas noches, alunos. Então, boa noite, alunos. A gente vai hoje comentar as questões 7 ao 9 de espanhol da apostila de vocês. Lembrando que a entrega é do dia 5 até o dia 5 do 4. E aí, algumas recomendações para vocês. Então, aqui fiz sugestões de sites no Instagram que tem um vocabulário de espanhol para vocês aprenderem. Então, se habla espanhol, que significa você fala espanhol. E aí a gente tem o Learn Espanhol, que é o aprendendo espanhol. E também a gente tem Learn Spanish, que é aprender espanhol, que é esse outro site do Instagram. Então, o primeiro é Se Hablas Espanhol, tá? Então, Learn Espanhol, esse é o perfil do Instagram. E esse outro perfil que chama Sobremesa Espanhola. Então, é um site criado para você aprimorar o espanhol, né? Então, principalmente professores nativos de espanhol, que eles vão divulgando conteúdo todos os dias em relação ao vocabulário espanhol. Então, por exemplo, vocabulário é o circo, do circo, instrumentos musicales, que é instrumentos musicais. E aí, vale a pena muito seguir esses perfis de Instagram. A gente vai também começar com alguns termos que a gente vai utilizar muito em espanhol, que é os advérbios, que é os advérbios de quantidade. Então, os advérbios de quantidade. E aí, aquele advérbio que expressa intensidade de muito, a gente fala muy. Aquele também que é muito, a gente fala mucho. Aquele que é mais ainda, então a gente utiliza o termo más. O termo menos, menos. O termo muito mais, a gente fala demasiado. Aquele termo que é suficiente, a gente fala bastante. Aquele termo que é utilizado para pouco, a gente fala pouco. Aquele termo utilizado para nada, a gente fala nada. Aquele termo utilizado para o sentido de 50% advérbio de frequência raramente, provavelmente, a gente também fala apenas. E aquele advérbio que indica todo mundo, a gente fala todo, tá? Então, lembrando que isso aí são advérbios. E aí, uma curiosidade para a gente em relação a trabalhar los días de la semana, los meses del ano e las estaciones del ano. E aí, quando a gente fala los días de la semana, a gente é caracterizado por lunes, que é segunda, martes, que é terça, miércoles, que é quarta, jueves, que é quinta, viernes, que é sexta, e sábado e domingo, que é sábado e domingo. Então, a gente chama isso de fim de semana. Então, os dias da semana, os dias de la semana. E as estações do ano, a gente são caracterizadas por 4. Inverno, que é inverno, primavera, mantém primavera, verano, que é verão, e outono, que é outono. E os meses do ano, que é os meses do ano. Então, a gente fala enero, que é janeiro, fevereiro, que é fevereiro, março, que é março, abril, que é abril, maio, que é maio, junho, que é junho, julho, que é julho, agosto, que é agosto, setembro, que é setembro, outubro, que é outubro, novembro, que é novembro, e dezembro, que é dezembro. E aí a gente vai começar com uma vocabulário de objetos de salão em inglês e em espanhol. Então, os objetos da sala de aula em inglês e espanhol. Então, o livro aqui é caracterizado por livro. O caderno, a gente fala quaderno, quaderno. A placa de anotação, né, que a gente fala quadro de anotações, a gente fala porta-papers. Porta-papers, que é um quadro de anotações. Lápis, que a gente fala lápis, tá? Caneta, a gente fala bolígrafo. Tesoura, a gente fala tijeras, tijeras, o som de J é o som de R, tijeras. Régua, a gente fala governante, governante, ou reglas, tá? A gente fala reglas, tá? Então, mas o mais correto é governante. Clipe de papel, a gente, no sentido de clipe, a gente fala clipe de papel, papel, tá? Então, o som de L é um som de IL, papel. Etiqueta, a gente fala etiqueta. Relógio, a gente fala relógio, relógio. Microscópio, a gente fala microscópio normal, lente,
que a gente fala lente normal, telescópio, telescópio, pasta a gente fala folder, calendário a gente fala normal calendário e dicionário a gente fala dicionário, tá? Dicionário. E aqui vocês vão analisar os objetos da classe. Então, como que a gente fala livro em espanhol, caderno em espanhol, vocês vão pesquisar, grampeador em espanhol, papel, marcador de texto em espanhol, tesoura, régua e fita. Então, vocês vão analisar. Alguns termos aqui são diferentes e os outros já tem na composição das objetos desse aluno em inglês e em espanhol. Ok? E aqui para relembrar algumas expressões em inglês. Hola, que significa oi. Habla, que significa fala. Usted, que significa você. Tchau, tchau. Adiós, que significa adeus. Buenos dias, que significa bom dia. Buenas tardes, boa noite, boa tarde. Buenas noches, boa noite. Por favor, hasta luego, até logo. Hasta mañana, até amanhã. Muchas gracias, muito obrigado. De nada, de nada. Bienvenido, bem-vindo. Lo siento, desculpa. Vamos, que tal? Como vão as coisas? Como estás? Como vai você? Bien, muy bien, que significa bem ou muito bem. Como te llamas? Qual é o seu nome? Me llamo ou mi nombre es, me chamo ou meu nome é. Mucho gusto, encantado, que significa prazer em conhecer, ou conhecê-lo ou conhecê-la, igualmente ou igualmente, ela bien bien, então é no sentido de ter um bom dia, passar bem. E aquela expressão hasta la vista, que significa até ver mais, até breve. E aqui nós temos a questão 8, né? E vocês vão analisar. Adelphos, que significa, pessoal, irmandade ou irmão. Eu sou como las gentes que minha terra vieno. Então, eu sou como as pessoas, né? As gentes que minha terra vieram. Sou sou da raça mora, que é uma raça mais antiga, medieval. Vieja amiga do sol. Então, essa expressão vieja amiga do sol significa no sentido de que ele fala lá que é ganhar, né? Então, ganhar a terra do sol. E que todo lá ganaron ou que todo lá perderam. Então, essa expressão está no passado, ganaron ou perderam, que significa que ganharam ou que perderam. Tendo derá uma arma de nardo, tem uma arma, tem uma alma de nardo. Essa palavra nardo significa uma planta que é de origem mais antiga, que é uma planta de origem asiática e que exala um perfume, né, que é um perfume bem cheiroso. Árabe, né? Então a planta de origem árabe e também de origem espanhola. E aí ele fala, nessa estrofe, o poeta da dramaturgo espanhol Manuel Machado reflete sobre o que do eu lírico, quando ele fala que ele é como pessoas, né, como gente na terra em que vieram. Então ele fala que é uma raça mais antiga e que viaja, que é no sentido de quando ele utiliza veja, que é no sentido de veja o sol, né, the sol. E que todos ganharam, que todos perderam. Então ele disse que tem a alma dessa flor que exala um perfume, é um óleo perfumado, e esse óleo é de origem árabe-espanhol. Então vocês vão analisar esse perfil aqui desse texto do Enem 2019. Questão 9. Passe para o espanhol as frases abaixo. Então, como que fala obrigado em espanhol? O que você gosta de fazer em espanhol? O que está acontecendo? E qual é o seu nome? A gente já vê algumas expressões em espanhol. E aí vocês vão procurar. E na próxima aula a gente vai trabalhar esses conceitos de expressões em espanhol, expressões em espanhol, ok? Dúvidas? Pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Então, hasta la vista, alunos. Buenas noches.